Irmãos, nós estamos expondo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no culto vespertino, e nessa noite nós vamos expor o capítulo 8, versículos 16 ao 24. Nós iniciamos essa sessão 3 semanas atrás, mais ou menos, acho que foi isso, 3 semanas, e nessa noite vamos continuar a desenvolver essa temática que, como vocês viram, é tão delicada a respeito da administração dos recursos que Deus concede à igreja. Esse tema que está nos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e que nessa noite nós veremos, Paulo se preocupa com diretrizes muito práticas para a igreja, e acredito que nós vamos aprender muito neste tempo que o Senhor nos dará de exposição da palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16 até o 24. Acompanhe, por favor, a leitura do texto, mantenha a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar com seus olhos aquilo que Deus está falando. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles, estamos enviando o nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, dirige os nossos corações nessa noite, dá que sejamos ensinados pelo Senhor, que possamos aprender e viver segundo a Tua palavra, na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando Martinho Lutero, em 1517, resolveu questionar as chamadas indulgências, um problema grave administrativo passava pela igreja naquele instante. Isso ocorreu porque, uma vez que a Igreja Católica Romana, na sua sede papal, estava extremamente endividada por banqueiros que haviam dado empréstimos para a igreja para construir, a grande Basílica de São Pedro. O Papa, usou de um recurso de grande estratégia para adquirir mais finanças, mais recursos financeiros para a igreja. A ideia era simples. A partir de alguns ministros publicitários, poderíamos dizer assim, que percorreriam todo o império, Sacro Império Romano Germânico, percorreriam por todas as igrejas católicas, dizendo ao povo que o próprio Papa estava concedendo perdão da igreja para vivos e mortos por meio de ofertas voluntárias para a igreja. O Papa estava certo que isso traria o recurso necessário para pagar as dívidas que eles contraíram. Tudo parecia muito bonito, se não fosse o fato que o recurso não é do Papa.
que o recurso não era de Tetzel, o grande publicitário do Papa. O recurso é de Cristo. E quantas viúvas deram tudo o que podiam dar na esperança de levar os seus maridos para o céu, entregaram a Tetzel dinheiro em busca de perdão. Quantos pobres, ricos, de todas as classes, dispuseram ali dos seus recursos na confiança de que havia algo de verdadeiro naquilo. E quando Lutero, portanto, questiona os tesouros da igreja, questiona a forma como os recursos estavam sendo administrados, ele estava atacando uma área muito sensível, porque a igreja já vivia num período de muito dinheiro. Não apenas a Basílica de São Pedro, mas muitas outras catedrais foram construídas com muito suor do povo. Hoje, quando você viaja à Europa e você vê a beleza de toda aquela arquitetura gótica, talvez até por uma questão de exercício para não se entristecer, você não fica pensando no quanto as pessoas foram manipuladas, dando dinheiro para que aquilo ali fosse construído. Talvez você não imagine o quanto que foram comprados dos pedaços de madeira da cruz de Cristo, que, como disse Lutero, dava para construir a Arca de Noé. Quanto o povo foi manipulado por administração infiel. Esse tema da corrupção moral e financeira da igreja, infelizmente, irmãos, não está circunscrito somente àquele período da Reforma Protestante. Nem tampouco à Igreja Católica Romana, que foi atacada pelos questionamentos de Martinho Lutero naquele momento da Reforma Protestante. Mas hoje, nós, enquanto igreja, precisamos olhar para dentro do nosso próprio movimento evangélico e ver o quanto muitas vezes temos dado mau testemunho, exatamente por imoralidade no uso do recurso financeiro. Muitos de vocês vieram de igrejas, ou ditas igrejas, que tinham por ênfase nos seus púlpitos o apelo para que você doasse todos os seus recursos, doasse seu carro, doasse seu relógio, cheques pré-datados, para quem lembra do que é cheque. Muitas e muitas pessoas manipuladas para que pastores pudessem andar com carros de luxo, pudessem fazer viagens, suas famílias. Que vergonha, não é mesmo, irmãos? Que mau testemunho nós, como igreja, muitas vezes temos dado. Isso tem sido um problema constante da igreja, uma luta constante. É por isso, irmãos, que administração não é apenas um curso que se faz por aí. A administração faz parte da vida da igreja real. E nós devemos observar que a administração fiel glorifica a Deus. É nesse sentido, irmãos, que esse trecho da carta que acabamos de ler traz, pela pena de Paulo, diretrizes muito práticas daquilo de como ele mesmo, pelo Espírito Santo, procedeu na organização da equipe que administraria, que coletaria os recursos para o cuidado com a igreja em Jerusalém. Apenas para que você lembre um pouquinho do contexto. Já vimos isso, mas só para lembrar.
Jerusalém estava passando por uma grande fome. Nós não sabemos exatamente porquê, mas a igreja estava afetada, obviamente, porque estava em Jerusalém. E chegou, portanto, ao conhecimento das igrejas da Macedônia, das igrejas de outras províncias romanas, inclusive da Acaia, que é o caso da igreja de Corinto, que Jerusalém precisava de ajuda. E então as igrejas se levantaram em um grande movimento de ofertas voluntárias para que enviassem através do apóstolo Paulo, por meio dele, esse recurso para o sustento daqueles irmãos em Jerusalém. Mas perceba que o apóstolo Paulo foi muito cuidadoso, porque ele entendeu que não deveria caber somente a ele fazer isso, mas ele levanta uma equipe, como veremos, e nos dá algumas explicações nesse trecho do porquê ele precisou fazer isso. Explicações que para nós servem como princípios ainda relevantes para a administração dos recursos da igreja hoje. Assim, nós podemos aprender na revelação desse texto sobre como a igreja deve ser administrada, ou deve administrar os seus recursos, e como isso está diretamente associado à glória de Deus. Afinal, a administração glorifica a Deus. Então, tome nota, aí vão os princípios. A administração da igreja é, em primeiro lugar, voluntária e não é coercitiva. Veja mais uma vez os versículos 16 e 17. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês, ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Entenda, Tito acabara de voltar de Corinto. Nós vimos isso já. Tito foi encarregado de levar aquela carta severa, a qual o apóstolo Paulo tinha até se arrependido de ter enviado, porque tinha sido muito dura com aquela igreja, mas que, como já vimos, redundou em arrependimento, redundou em graça na vida daqueles irmãos que, contritos a partir do chamado à exortação de Paulo, agora enviam notícias por meio de Tito, para que Paulo se alegre. Então Paulo agora escreve essa carta, que nós chamamos de segunda carta, mas que na verdade é a quarta carta de Paulo à igreja de Corinto, com o objetivo de dar mais algumas diretrizes e, como vemos agora, de também, mais uma vez, instituir novamente a igreja de Corinto, para agora ter como objetivo essa coleta dos recursos para Jerusalém. Entenda, não eram viagens muito fáceis não, irmãos. Viajar, como esses irmãos estavam fazendo, significava correr risco de morte, significava ter privação de sono, de comida. Ou vocês acham que o percurso no avião do barco quase que furado, que muitas vezes eles pegavam pelo pouco recurso que tinha atendimento com comida para eles? Claro que não. Viagens longas, arriscadas. Se fôssemos imaginar a situação de Tito, nesse vai e vem, talvez ele dissesse: Paulo, acabei de chegar. Também, como Tito, devem ser voluntárias e eleitas. Veja o versículo 19. E não só isto, mas ele também, seja lá quem foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade. Eleição, irmãos, não é coerção. Eu insisto. Não é porque o texto diz que eles foram eleitos, que era como se fosse, está eleito, é obrigado. Não. É eleito porque se viu nele a
disponibilidade e a disposição. E como veremos mais à frente também, a capacidade e a experiência. É um assunto para frente. Mas a igreja elege, escolhe aquele que vai representá-la nesse processo administrativo. E quando ele fala as igrejas, entenda aqui, não é que tinha igreja batista, presbiteriana, congregacional, porque não existia isso na época. O que ele está falando de as igrejas, eram as igrejas nas cidades de cada província. Então, as igrejas elegeram, seja lá como foi esse processo, por levantar a mão, escrevendo num papel, muito improvável, né? Considerando que papel não era um recurso tão simples assim, né? Papiros, etc. Mas muito provavelmente por meio do levantar de mãos, elegeram pessoas para representar a igreja nesse processo. Porque essas pessoas agora, elas iriam testemunhar tudo o que estava acontecendo e voltariam para dizer como aquilo aconteceu. Para que não houvesse nenhuma dúvida. Para que não houvesse nenhum comentário de que tudo estava passando pelas mãos somente de Paulo e de Tito. Portanto, mesmo com toda a autoridade apostólica, Paulo não usa desse recurso para ele mesmo indicar quem seriam os representantes. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Nós não cremos que deve caber a apenas uma pessoa a indicação da administração. Infelizmente, por causa do pecado, mesmo dentro da igreja, é muito fácil a corrupção. A pessoa escolher aqueles que estão mais próximos dele. A pessoa escolher pessoas que estão mais alinhadas com a sua forma de pensar. E assim, afugentando aqueles que pensam diferente, ele vai usar desse recurso para colocar pessoas somente dele na igreja ou no presbitério, seja ela a situação que for. O ponto aqui de Paulo é mostrar-nos que o cuidado das igrejas para com as questões administrativas envolve a participação da igreja na eleição de seus representantes, na eleição daqueles que vão administrar a igreja. Textos como esse fundamentam aquilo que a gente fez recentemente, elegendo presbíteros e diáconos para o serviço aqui da nossa igreja, assim como acontece no conselho, quando nós elegemos o tesoureiro, elegemos o representante da igreja no presbitério. Tudo é um processo de eleição. Inclusive hoje a gente pode fazer a eleição velada, né? E assim a pessoa ter mais liberdade de indicar, de escolher aquela que pensa sem haver qualquer nível de coerção entre os irmãos. Esses irmãos que são reconhecidos pela sua seriedade no assunto e na sua capacidade. Por que Paulo faz isso? Veja, Paulo está inserido num contexto político-religioso, onde essa preocupação não existia. Ou vocês acham que o imperador se preocupava muito com a opinião dos outros quando indicava aqueles que lhe serviriam? Mesmo que houvesse o Senado no Império Romano, a disputa de forças nesse período histórico aqui estava para o lado do imperador, que cada vez mais tem sua força exercida de forma autoritária. Nesse período, inclusive, tratado como um semideus. O que está sendo visto ao redor é completamente diferente daquilo que Paulo está fazendo. Por que Paulo faz isso? Porque tem um terceiro princípio. O terceiro princípio é que a administração da igreja, ela é de exigência dobrada. A igreja deve dar um exemplo administrativo, de responsabilidade administrativa, superior a qualquer outra entidade da sociedade. Veja aí o versículo 20 e 21.
Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Perceba, Paulo está preocupado. Ele sabe o seu próprio coração. E ele poderia dizer assim: gente, Deus conhece o coração da igreja. Deus conhece o meu coração e sabe que estou indicando Tito para administrar o recurso com o meu coração completamente limpo, sabendo que Tito tem a capacidade de fazer isso e ama vocês. Portanto, não precisa de mais ninguém. Ou vocês vão desconfiar de mim? Ele não poderia dizer isso, tornar a coisa mais pessoal e dizer assim: vocês estão desconfiando de mim? Vocês estão por acaso desconfiando que eu vou usar esse recurso que é para Jerusalém, para o meu próprio benefício? Paulo não poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez porque entende que a administração dos recursos da igreja, uma vez que se move por uma delicada dádiva do Senhor, já que os recursos que são administrados não são de ninguém, a não ser do próprio Deus, é necessário uma dobrada exigência, em que se volte os olhos não somente para Deus que conhece o coração do homem, mas para os homens que não conhecem o coração, mas que conhecem as ações. E se aquela ação, aquela atitude tem uma aparência de improbidade, tem um cheirinho de corrupção, a igreja não deve participar. A igreja não deve dar razão para quem quer que seja questionar a forma como os recursos são usados, mas com toda a clareza, com toda honestidade, não apenas sabendo que Deus julga o nosso coração, mas sabendo que devemos ser claros para com todos. A igreja deve buscar, na prática, fazer isso na sua administração. Portanto, quando Paulo se preocupa em trazer pessoas, irmãos das igrejas para fazer essa equipe, ele quer ter o maior zelo, um zelo maior que a administração, inclusive secular, pública. Pense em nossos dias. Quantas vezes nós testemunhamos do mau uso do recurso público? Recurso que é nosso, adquirido pelo governo, por meio de impostos, que tem esse nome bonito, né? De voluntário não tem nada nesse caso, né? Mas que deveria ser administrado com toda a clareza, e que nós, como bons brasileiros, sabemos muito bem que não é bem assim que as coisas acontecem. E a igreja, como deve se posicionar? Deve dar o exemplo, deve buscar ser diligente ao máximo, mais do que os ímpios, mais do que qualquer outra empresa. Muitos de vocês têm o seu comércio, administram seus recursos pessoais, pagam os seus impostos, declaram imposto de renda, se preocupam em estar todos certinhos diante das leis dos homens. Por que a igreja não estaria assim? Paulo diz: é fundamental que a igreja esteja assim diante do Senhor e diante das pessoas. Sobre nós recai um olhar maior. Veja a situação de Paulo. Já havia desconfiança por parte de algumas pessoas da igreja, é claro, pessoas maldosas, falsos mestres, que tentavam desvirtuar a verdade do evangelho, inclusive o apóstolo Paulo, inimigos da cruz.
mas que poderiam usar desse momento para tentar acusar Paulo de má administração e, portanto, a partir desse gancho, acusá-lo de ser um falso apóstolo. E Paulo não quer dar espaço para isso, assim como nós não deveríamos dar espaço para isso. Enquanto igreja, deveríamos buscar ser uma igreja com administração clara e fazendo assim com todo zelo e responsabilidade diante de Deus e dos homens. Na prática, por exemplo, nós aqui da igreja de Casa Caiada, e na verdade isso é uma demanda da igreja presente no Brasil, buscamos ser o mais claros com toda a igreja sobre a administração dos nossos recursos. Nós temos um tesoureiro, nós temos uma auxiliar de tesouraria, nós temos hoje um grupo de irmãos que participam da administração da igreja, especialmente correspondendo às questões de manutenção. Nós temos uma equipe interna da igreja de análise de contas da igreja. E diante de tudo isso, ainda temos o presbitério, que enviamos o resumo, né, dos nossos trabalhos, tanto de ordem espiritual quanto de ordem financeira, e anualmente a assembleia ordinária da igreja, onde é apresentado aos irmãos o que foi realizado e o que será feito. Sexta-feira, por exemplo, a comissão de orçamento do conselho, composta pelos presbíteros, regentes, esteve reunida exatamente tentando desenhar o orçamento de 2025. E como é difícil fazer isso, né, irmãos? Porque isso envolve uma capacidade de adivinhação. Porque nós não trabalhamos com recursos diretamente, né, dados, mas com a voluntariedade dos recursos dos membros da igreja. E fazemos uma projeção daquilo que aconteceu esse ano para o ano de 2025, que pode ser muito errado ou muito certo. Pela graça do Senhor, até hoje, desde 2020, que é como eu sou pastor, mas antes disso também eu posso testemunhar, a igreja, ou melhor, o orçamento da igreja tem caminhado bem com aquilo que tem sido previsto, com alguns tropeços por diversos motivos, mas na graça do Senhor, na confiança do Senhor. Essa preocupação de Paulo é a nossa preocupação, deve ser a nossa preocupação. A igreja precisa estar com exigência, com zelo dobrado nessa área administrativa. Esse foi o terceiro princípio. O quarto, a administração da igreja é para quem tem zelo reconhecido. Quem administra a igreja precisa ser experimentado. Veja o versículo 22. Com eles, estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Então esse é o terceiro membro da equipe. Mais uma vez, nós não sabemos o nome, mas o ponto é que a administração da igreja deve ficar ao encargo de pessoas aprovadas. Como já vimos, eles foram eleitos. Mas por que foram eleitos? Paulo explica. Porque estes irmãos, eles foram experimentados, foram postos à prova, e uma vez que mostraram aprovados, puderam ser escolhidos para administrar recurso das ofertas a Jerusalém. Portanto, ainda que nós não saibamos o nome, nós sabemos que este irmão tinha capacidade, porque foi provado, não só capacidade técnica, mas também capacidade moral. Perceba, porque está lidando com os recursos da igreja.
E Paulo, exortando aqueles que são chamados para serem presbíteros e diáconos, diz que eles devem cuidar para que não sejam gananciosos. E esse é um cuidado daqueles que administram a igreja, daqueles que administram os recursos da igreja. É por isso que ele não pode ser um novato na fé, porque ele está lidando com coisas extremamente delicadas, e não houve o tempo necessário para que a igreja possa perceber que aquela pessoa realmente foi aprovada. A igreja não deveria eleger entre os seus oficiais irmãos que foram recebidos há pouco tempo como membros da igreja, mesmo que fossem doutores em administração eclesiástica, pública, o que seja. Não importa o seu conhecimento técnico, se você não teve o tempo necessário para ser experimentado dentro do corpo da igreja. Porque, como vimos, a questão não é apenas técnica, mas moral. Afinal de contas, quantos grandes acadêmicos de administração não usaram sua inteligência e conhecimento para sonegar, para desviar recursos de muitas e muitas formas? A história está aí para fortalecer isso. Assim, irmãos, a preocupação e o zelo de Paulo e das igrejas é que, de fato, aqueles que estarão representando a igreja façam isso com toda diligência e responsabilidade. E aí nós vamos para o quinto e último princípio, de que a administração da igreja é de responsabilidade da igreja local, mas também de todas as igrejas que estão ali jurisdicionadas. Veja aí o versículo 23 e 24. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. É agora que os nossos irmãos batistas estremecem. A gente geralmente acha que a maior diferença entre os batistas e presbiterianos é a questão do batismo, mas não é. Essa é a maior diferença. No conceito batista ou congregacional, seja o dos batistas, dos congregacionais, ou de qualquer outra igreja independente, as igrejas locais, elas têm a sua administração, que pode até ser coletiva, como a nossa, colegiada, mas aquela igreja local não responde a ninguém mais. Ela não tem de prestar contas às outras igrejas, mesmo que faça parte de uma denominação. A igreja presbiteriana não é assim. Nós entendemos, a partir de textos como esse, que somos devedores uns dos outros e que precisamos gerir não apenas a nossa comunidade local, mas a das igrejas presbiterianas que estão jurisdicionadas de nossa responsabilidade, daquilo que nós chamamos de presbitério. Eu não vou me demorar muito aqui explicando essa questão de presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Os irmãos depois podem pesquisar um pouquinho. Mas o ponto é o seguinte: nós aqui, para dar um exemplo real, Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, nós estamos jurisdicionados a um presbitério, chamado Presbitério Olinda Norte. Esse presbitério é composto de outras igrejas presbiterianas: Rio Doce, Igreja da Aliança em Olinda, a Igreja de Fernando Noronha, Igreja A Missão, Igreja de Fragoso e nós, Casa Caiada, são 6. Além das congregações. Essas igrejas enviam, em determinados períodos, representantes, presbíteros, regentes, para que supervisionem o trabalho do outro.
além dos próprios presbíteros docentes, os pastores, que já são membros desses presbitérios. O que está por detrás disso? Qual o princípio que está por detrás disso? É que aquilo que a gente faz aqui em Casa Caiada não diz respeito a somente Casa Caiada. Se, por alguma questão de pecado, o Conselho de Casa Caiada administrar os recursos de forma irregular, eu estou falando de recurso porque é o tema, mas poderia ser outra coisa também, fazer uma disciplina errada, ou qualquer outra coisa nesse sentido, os irmãos, vocês, podem questionar internamente, e se não se sentirem satisfeitos, podem levar o assunto ao presbitério, onde nós estamos jurisdicionados, para que ali seja tratado o assunto, porque somos dependentes uns dos outros. É isso que está acontecendo aqui. Paulo diz, olha, essas igrejas estão enviando os seus representantes, e vocês de Corinto, deem um bom exemplo, porque vocês agora estão lidando com as igrejas irmãs. Não estão lidando só comigo, Paulo. Estão lidando com os seus outros irmãos em Cristo. Por isso, aquilo que vocês farão, não fazem somente na igreja de Corinto, mas fazem para todas as outras igrejas. Talvez esses irmãos, uma vez que Paulo estava possivelmente em Éfeso, e portanto, possivelmente ali na região da Macedônia, talvez esses irmãos fossem das igrejas da Macedônia. Boa parte dos comentaristas acredita nisso. E portanto, esses irmãos de outra província romana não tinham nenhuma relação política, irmãos. É relação eclesiástica, espiritual. Porque cremos que a igreja é uma só. Cremos que somos um único povo dividido em congregações distintas. Por isso, sim, somos responsáveis uns pelos outros. É esse o princípio que está por detrás. E assim, aquilo que compõe os recursos administrativos de uma oferta como essa, direcionada às igrejas de Jerusalém, ou à igreja de Jerusalém, precisa acontecer sob a supervisão das outras igrejas. É nesse sentido, irmãos, que nós cremos que é um perigo muito grande das igrejas independentes. Eu sei que é uma febre, né? Uma epidemia. O povo abre igreja como se estivesse abrindo uma padaria, né? Bota o CNPJ, aprova lá uma ata e consegue aprovação mais rápido que a gente, que é uma igreja mais de 40 anos. E pronto, não responde a ninguém, faz o que quer. Isso é um perigo muito grande, porque não responde a ninguém. Assim, a igreja de Corinto, como vimos, teria de mostrar sua responsabilidade, não somente para Paulo, mas para todas as igrejas, para que eles comprovem, diz o texto, o amor que eles têm para com o próprio Deus e para com a igreja de Jerusalém, para com os irmãos. Assim, esses representantes de Cristo, como diz Paulo, são mensageiros, literalmente a palavra é apóstolos, são enviados das igrejas e glória de Cristo. Ele chama os responsáveis, os representantes, como glória do próprio Cristo. Irmãos, a administração da igreja é coisa muito séria. Um trabalho que envolve zelo e amor por Cristo. Um trabalho que deve ser desempenhado por uma equipe zelosa, com capacidade técnica e espiritual. Uma equipe que administre, uma equipe que esteja supervisionando, que deve buscar seguir as leis de Deus e dos homens, para que esteja diante de Deus e dos homens de forma adequada. Deve buscar colocar na mão dessa administração pessoas experimentadas, porque nós estamos respondendo a Cristo acima de tudo, mas também uns aos outros no amor do Senhor.
Eu sei que esse é um sermão com princípios muito práticos para a igreja, mas também muito administrativos, né? E burocracia dá um soninho, né? Administração dá uma canseira. Mas veja, isso é porque a gente muitas vezes separa as coisas. A administração é tão espiritual quanto um aconselhamento num gabinete. Porque se os recursos não forem muito bem administrados, nem luz vai ter para o ar-condicionado no aconselhamento. E fazer um aconselhamento no calor é bem difícil, irmãos. A verdade, queridos, é que o mesmo Espírito de Deus que atua num ministro da palavra para pregar a sua palavra, é o mesmo que capacita um presbítero, um diácono, para administrar recursos. E precisa da mesma sabedoria, em áreas distintas, mas sabedoria do Senhor. E todos nós, enquanto membros da igreja, somos responsáveis por isso. Seja porque elegemos esses irmãos, seja porque devemos, com toda a seriedade, orar por eles, mas também supervisionar. Saber se isso está sendo feito de forma adequada, usando inclusive da nossa expertise. Glória a Deus, nós aqui na igreja temos pessoas com vários tipos de conhecimento e podemos usar desse conhecimento para a glória de Deus e para que juntos possamos prosseguir melhor na nossa missão de proclamar a palavra de Deus e de adorar a este Deus maravilhoso. Quando nós estamos aqui na celebração, quinta-feira, dos 507 anos da Reforma Protestante, infelizmente, o problema de má administração de recursos ainda pesa sobre nós. Mas aqui, como igreja local, a responsabilidade que recai sobre nós, como vimos aqui hoje, deveria ser hoje um incentivo para que nós sejamos mais zelosos, mais cuidadosos, mais atentos àquilo que é feito na igreja, nos recursos da igreja e, é claro, na nossa participação como pessoas que ofertam, dizimam, dão o dízimo, senão André vai puxar minha orelha. Espera aí, André. Dão o dízimo, porque dizimar é matar, né, irmãos? Dão o dízimo, né? Que oferecem ao Senhor seus recursos para a glória dele, mas também que observam como eles estão sendo administrados. Que o Senhor aplique em nós sua palavra. Nós vamos orar nesse instante e depois vamos cantar o hino Castelo Forte, porque afinal de contas, o domingo que antecede a Reforma Protestante, a gente tem que cantar o hino que escreveu nosso reformador Martinho Lutero, para que nossos corações sejam aquecidos pela mesma coragem que aquele irmão teve de denunciar a má administração dos recursos por parte da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, te louvamos pelo grande privilégio que é servir ao Senhor em tantas áreas, inclusive na área administrativa. Muitas vezes, para a maioria de nós, é uma área chata, de pouca relevância e que boa parte de nós não tem conhecimento e nem gosta. Mas como é importante, Senhor, que o Senhor levante homens, mulheres com capacidade para auxiliar a igreja nessa jornada, a fim de que o Senhor, usando estes irmãos, faça-os serem servos de Ti, na seriedade do zelo, do amor para com os recursos do Teu povo, que são destinados aos serviços dos santos. Ó Deus, levanta servos compromissados com o Senhor, dispostos a Te servir nessa área, que estejam alinhados com os princípios da Tua palavra, mas especialmente também
cheios do teu Espírito para essa administração. Rogamos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.